Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar sobre os polígonos regulares circunscritos, tá? Bom, gente, polígonos regulares circunscritos é quando eles estão em volta de uma circunferência. A circunferência, então, está inscrita nesses polígonos. Mesma coisa, vamos trabalhar essas três figuras geométricas que trabalhamos em polígonos inscritos, tá? Vai ser o triângulo equilátero, vai ser o quadrado e o hexágono regular. Então, primeiro vamos apontar alguns elementos aqui do triângulo equilátero. Veja que eu tenho um triângulo equilátero que está circunscrito. Então, tem uma circunferência dentro desse triângulo, sendo A, B e C os vértices desse meu triângulo equilátero. L3 é o lado desse meu triângulo, tá? Em relação à minha circunferência, o meu raio, que é qualquer ponto pertencente à circunferência, indo no meu ponto central. É esse segmento que nós consideramos sendo o raio. E se você olhar a minha apótema desse meu triângulo circunscrito, ele vai ser a mesma medida do raio, porque ó, a apótema é o menor segmento do lado do polígono até o ponto central da circunferência. Então, vejam que ele também é considerado como a medida do raio dessa minha circunferência em relação a esse meu triângulo equilátero, tá? E aí, ó, a gente pode, então, passar por os elementos do quadrado. Aqui, meu quadrado circunscrito, em relação à minha circunferência que está dentro do meu quadrado, A, B, C, D são os vértices desse meu quadrado. R é o meu raio, que é o meu segmento que vem de um ponto da circunferência até o ponto central. E a minha apótema é o segmento que vem do lado do polígono até o ponto central da circunferência. Mesma coisa, ó, percebam que é a mesma medida do raio. E o lado desse meu quadrado justamente vai ser o diâmetro dessa minha circunferência. Vejam, um lado desse meu quadrado é o diâmetro dessa minha circunferência. É de uma ponta a outra, passando pelo centro dessa minha circunferência. O hexágono regular, então, eu tenho aqui, ó, os meus vértices, sendo A, B, C, D, E, F. Esse meu hexágono está circunscrito, ou seja, eu tenho uma circunferência no seu interior. A medida do raio, que é um ponto central até o ponto pertencente à circunferência, e a minha apótema, que é do lado desse meu polígono até o ponto central, percebam que também é a mesma medida do raio. Então, para qualquer polígono inscrito, gente, a apótema vai ser igual à medida do raio dessa circunferência que está no interior desse meu polígono regular. Tranquilo? E aqui, então, eu tenho o lado desse meu hexágono regular. Então, gente, ó, vamos às fórmulas. Eu quero o cálculo dos lados desses meus três polígonos circunscritos em função de R, ou seja, em função do raio. Então, primeiro, para o meu triângulo equilátero. Eu tenho o meu triângulo equilátero e aí eu traço um segmento do ponto central até um dos vértices. Aí, esse segmento fica sendo a bissetriz desse meu ângulo. E no triângulo equilátero, os meus ângulos internos, eles medem 60 graus. E aí, se eu traço a minha bissetriz, aqui, ó, vai medir 30 graus. E aí, para eu ter a medida do lado, primeiro eu vou trabalhar com esse meu triângulo retângulo que se formou aqui. Veja, eu tenho medida da apótema, que é o meu segmento, que é o cateto oposto ao meu ângulo de 30 graus. E o meu cateto adjacente é a metade desse meu lado aqui, ó, do meu lado BC, eu estou utilizando a sua metade. Então, a gente acaba utilizando uma razão trigonométrica, tá? Nessa demonstração da medida do lado do meu triângulo equilátero circunscrito. Eu utilizo, então, o cateto oposto com o cateto adjacente, que é a tangente de 30 graus, tá?
Então, a gente vem para essa formulazinha. Ó, a tangente de 30 ficou sendo o meu cateto oposto, que é a apótema, sobre a metade do meu lado, tá? Que eu estou utilizando a metade do lado desse meu triângulo. E aí, eu substituo. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A apótema é igual ao raio, então eu substituí, porque a intenção é essa, escrever a fórmula do lado em função de R, o raio. E aí, então, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual ao raio sobre o lado dividido por 2. E aí, ó, invertendo essas operações, multiplicando cruzado, a gente isola L. E L, então, ficou sendo 2 vezes o raio vezes raiz de 3. Essa é a fórmula para eu encontrar a medida do lado de um meu triângulo equilátero. É 2 vezes o valor do raio vezes o raiz de 3, tá? E é a partir dessa fórmula, então, que se calcula o lado do nosso triângulo circunscrito. E aí, vamos ler, então, para o nosso quadrado. É o que eu falei anteriormente. O lado, a gente visualiza que é o diâmetro dessa minha circunferência, ou seja, é 2 vezes a medida do raio. Então, não tem uma demonstração. Você visualizando, você já observa que a medida do lado do quadrado é 2 vezes o raio, tá? É o diâmetro dessa minha circunferência. E o hexágono regular? Veja, o hexágono regular, eu vou utilizar o raio também, tá? Então, eu traço um segmento dos meus vértices adjacentes a um dos lados. E aí, o que eu tenho aqui? Eu me formei um triângulo equilátero, tá? Do hexágono regular. E aí, o raio ficou sendo a altura desse meu triângulo equilátero. Ó, se a gente virar assim, a gente visualiza bem esse meu triângulo equilátero, tá? Todos os lados são iguais, uma vez que esse hexágono é regular. E aí, o meu raio ficou sendo a altura desse meu triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, gente, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. É a fórmula da altura do triângulo equilátero, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a altura é igual à medida do raio. Então, a gente, ó, fez essa igualdade. O raio é igual à altura do triângulo, que é calculada a partir dessa fórmula. E feito as devidas modificações nessa operação, porque eu quero encontrar a medida do L. Então, tudo que é um número, eu passo para o outro lado. Então, o 2 que está dividindo vem multiplicando e o 3 que está multiplicando vem dividindo. Daí, a gente precisa racionalizar. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, fica 2R vezes raiz de 3 sobre 3, porque a raiz de baixo vai sumir. Então, é daí que vem essa fórmula aqui, ó, do lado do meu hexágono. É 2 vezes o R vezes raiz de 3, só que dividido por 3. É um pouco até parecido, ó, com o nosso triângulo equilátero. A diferença é que você precisa dividir por 3 no final. Então, é basicamente isso que a gente precisa para fazer os nossos exercícios, tá, pessoal? Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.